Qualquer exército militar necessita de um comandante para liderar no campo de batalha, para proteger e manter a honra do seu lar. E quando se trata de ficção, misturar com poderes elementais sempre deixa tudo mais interessante de se ver. Roy Mustang, o alquimista das chamas e comandante oficial das forças armadas de Amestris, e Winter Schnee, a Huntress da família Schnee e especialista militar de Atlas. Irei analisar os seus feitos, poderes e versatilidade para descobrir quem venceria no combate. É claro que tudo o que eu vou dizer aqui é só o meu ponto de vista e interpretação do que foi mostrado em ambas as obras. Se vocês discordam do resultado, sintam-se à vontade para colocar os vossos contrapontos e argumentos nos comentários, desde que seja sem ataques ou ofensas desnecessárias, sempre preservando o respeito acima de tudo. Tá bom, tudo o que tinha a dizer já foi dito. Sejam bem-vindos a mais uma porrada mortal. A história de Fullmetal Alchemist Brotherhood vocês já devem conhecer muito bem. Em troca de ressuscitar a sua mãe, os irmãos Elric fizeram uma transmutação proibida que retirou um braço e uma perna de Edward e o corpo inteiro de Alphonse. Eles partem numa jornada em busca de recuperar os seus corpos, enquanto eles enfrentam uns homúnculos. A gente já chega lá. Eles tornaram-se alquimistas federais, com Roy Mustang sendo o comandante das forças armadas. Não se sabe muito do passado de Roy, além de que ele foi adotado por Chris Mustang e aprendeu o uso da alquimia que permite criar transmutações com um símbolo de transmutação, tendo a compreensão dos materiais para criar uma estrutura, recomposição podendo dar forma à transmutação e decomposição para destruir a sua estrutura anteriormente criada. Em outras palavras, controlar a matéria, manipular a sua forma para o que for, e também poder destruí-la, mais ou menos por aí. A pedido do mestre alquimista Bertolt Hawkeye, que ensinou-lhe sobre o uso da alquimia, Roy encarregou-se de cuidar da sua filha Risa Hawkeye, que tornou-se uma pessoa próxima e confiável a ele. À primeira vista, ele pode parecer apenas um simples qualquer que gosta de cães. Aposto até que ele iria adorar um certo cachorro que diz Eduardo. Mas ele nada mais é do que o general das forças armadas, também conhecido como o herói de Ishival e principalmente como o alquimista das chamas, sendo capaz de atacar com fogo ao estalar os dedos. A alquimia das chamas de Roy Mustang não é um poder de fogo comum, pois ele usa como base o oxigênio. Ele cria uma rota concentrada de oxigênio, o que depois disso, ele concentra ainda mais oxigênio na direção do seu alvo e ao estalar os dedos, todo o oxigênio concentrado entra em combustão, causando uma explosão poderosíssima. Ele consegue fazer isso com as suas luvas, feitas de um material especial e que possuem um símbolo de transmutação do fogo para realizar o uso da alquimia. Ele consegue realizar feitos bem interessantes, como explodir uma parede de gelo com as suas chamas e destruir uma muralha de madeira enorme com um único ataque. No anime clássico de Fullmetal Alchemist, ele explodiu o canhão criado por Edward, e na guerra de Ishival, ele já era capaz de causar explosões do tamanho comparável a de edifícios. Apesar do seu estilo de luta depender muito de atacar de longe, ele também sabe lutar no mano a mano contra mais do que um adversário ao mesmo tempo. Embora não seja nada demais, já que ele geralmente se sobressai muito melhor a longa distância. Mas ele compensa isso com a sua inteligência em combate ao ponto de conseguir enfrentar praticamente qualquer tipo de adversário. E ele usa da sua inteligência para utilizar a sua alquimia de formas bem variadas, tendo a capacidade de criar uma corrente de fogo pelo cenário e guiá-la para acertar dezenas de zombies com um único ataque para queimá-los com uma enorme onda de chamas, ou até mesmo um dragão de fogo enorme e potente para atingir o pai dos homúnculos a uma distância enorme. Além disso, ele também demonstrou que pode atacar um oponente e queimar outra coisa ao redor ao mesmo tempo, como quando ele atacou o Inveja e libertou a Risa dos laços que a prendiam ao queimá-los. E também pode atacar diretamente em algum ponto específico, como quando ele queimou a língua do Inveja e até mesmo os seus olhos 2 vezes. Em outras palavras, essa alquimia seria muito boa para um churrasco dos bons em um domingo à noite. Nato aprova.
Outro feito bem impressionante foi quando ele foi empalado no abdômen pela luxúria e ele conseguiu selar a ferida com a sua alquimia das chamas. Roy também é bem rápido. Ele já conseguiu perceber a presença de inimigos a uma distância considerável e atacou imediatamente. Ele é capaz de bater de frente com luxúria e inveja, dois homúnculos que se mostraram tão rápidos quanto Edward Elric, que conseguia desviar-se de um tiro de arma que estava bem próximo de seu olho. Então dá para escalar o Roy como capaz de reagir a tiros de armas com quase o dobro da velocidade do som, e o facto de King Bradley já ter desviado de diversas balas só complementa ainda mais essa escala. Além disso, outros alquimistas como Van Horen, o pai do Edward, conseguia criar uma barreira a tempo de bloquear raios lançados pelo pai, e nada impede que Roy pudesse reagir nesse mesmo nível de velocidade. Apesar da sua personalidade calma e descontraída, ele pode ser tão explosivo quanto a sua alquimia se algum dos seus aliados e amigos foi gravemente ferido ou até morto, tal como aconteceu com seu melhor amigo Hughes, que foi assassinado por inveja. Engolido pelo desejo de vingança, Roy Mustang massacrou inveja sem nenhuma piedade ao estalar os dedos consecutivamente sem dar uma pausa. A ira de Roy era tanta que ele parecia ter outra pessoa totalmente tomada pelo ódio em busca de vingança, como se ele fosse um predador a atacar a sua presa sem hesitar. Como já é de se esperar, ele não é capaz de utilizar a sua alquimia das chamas em tempos de chuva e água é o seu maior counter. E ele não demonstrou outras maneiras de se garantir num combate que não seja a longa distância com fogo, já que ele não costuma partir muito para o combate físico. Além de que a sua resistência física não é algo tão absurdo, já que ele foi empalado no abdômen por luxúria e precisou selar a ferida com a sua própria alquimia. Sem mencionar que ele pode perder todo o acesso à sua alquimia caso ele perca as suas luvas de alguma forma. Ainda assim, mesmo com essas fraquezas, Roy pode compensar essa falta de força com a sua inteligência excepcional e com as suas chamas, que são tão potentes que ele consegue matar Luxúria, um dos 7 homúnculos poderosos que representam os 7 pecados capitais. E não, eu não estou a falar dos 7 pecados capitais de Nanatsu no Taizai. E detalhe que os homúnculos são seres artificiais que podem se regenerar graças a uma pedra filosofal que contém almas humanas. E mesmo assim, Roy conseguiu matá-la com vários estalos, mesmo sendo traído pelo seu Father King Bradley, que o forçou a fazer uma transmutação humana que lhe custou a visão. Ele ainda pode contar com os seus aliados mais próximos para seguirem as suas instruções e o ajudarem, seja como soldados ou como amigos que estarão lá para o ajudar nos piores momentos, como Risa Hawkeye e Edward Elric, que foram quem o acalmou enquanto ele massacrava inveja brutalmente, o mesmo inveja que sentia inveja dos humanos, pois ele não tinha algo que eles tinham, amizade real e lealdade, coisa que Roy sempre teve ao seu lado. E mesmo tendo perdido a visão, ele ainda teve a coragem de enfrentar o pai dos homúnculos, que naquela época já era praticamente um deus absoluto, após absorver o próprio deus. Com Roy Mustang tendo utilizado uma pedra filosofal para recuperar a sua visão, ele seguiu fielmente com o seu ideal de manter a paz e a honra em Amestris, e ele irá continuar com esse propósito até o fim da sua vida. É por isso que ele tem o título de Coronel General das Forças Armadas dos Alquimistas Federais de Amestris, e principalmente de Alquimista das Chamas. Remnant. Nesse mundo bem parecido ao nosso, existem criaturas destruidoras conhecidas como Grims, seres que são movidos pelo medo e desespero. Para combater os Grims, uma profissão de Hunters foi criada, sendo um deles a filha mais velha da família Shni e comandante do exército militar de Atlas, Winter Shni. Não foi explicado muito sobre o seu passado, além de que ela foi deserdada da sua família após decidir juntar-se ao exército de Atlas, comandado pelo General Ironhood, e eventualmente ela ficou encarregada de cuidar de Penny Polandina. Winter treinou a sua irmã Wise para ser uma Huntress ao ensinar sobre esgrima e de como ativar a Aura, a manifestação da alma que serve como uma armadura invisível com capacidade de cura constante e que amplifica os atributos físicos ao ponto de ser possível destruir uma esfera de gelo enorme com um soco
ou de levar com um jato de lava a queima-roupa e ainda assim sobreviver graças à aura. A aura também concede um poder chamado Semblance, um poder único e específico que no caso do Winter é igual ao da sua irmã Wise, os glifos, que oferecem uma variedade enorme de habilidades, desde paralisação, manipulação de gelo, invocações ou até glifos de dilatação temporal que amplificam a velocidade em grande escala. Apesar de Winter não ter demonstrado os mesmos tipos de glifos que a Ice utiliza, ela momentaneamente usou o de dilatação temporal no final da sua luta contra Crow e consegue criar diversas invocações de gelo que, por sinal, foi ela quem treinou Wise sobre como criar invocações de gelo para começo de conversa, o que mostra que ela tem uma certa maestria com invocações de gelo. Winter também já utilizou outros tipos de glifos, como um glifo preto de gravidade que pode ser utilizado para impulso, e já usou até um glifo comum como escudo para defender-se de um laser. Em outras palavras, a aura em Ruby seria algo similar a um Haki do One Piece misturado com o Nen de Hunter x Hunter. Coincidentemente, os meus dois animes favoritos, e Fullmetal Alchemist Brotherhood, por acaso, o meu terceiro. Não tem como, o Oda é gênio demais, visionário. Winter é bem habilidosa com a sua espada, que é bem fora do padrão. Ela consegue dividir-se em duas espadas e ainda pode ser usada para atirar a distância. E acreditem, isso é só o básico das armas de Ruby. Ela também usa Dust, uma fonte de energia que possui diversas variações de algum elemento específico, e Winter usa-os para combinar com os seus glifos, como o Dust de gravidade, além claro do Dust de gelo, que é o mais utilizado por ela, conseguindo criar desde pequenos pedaços de gelo até diversos Beowulfs, uma Manticore e um enxame de pequenos Nevermores de gelo. Além de versátil, Winter também conta com uma força física impressionante. Ela é superior a Wise, que foi forte o suficiente para contra-atacar um Arma Gigas maior do que ela ainda no trailer White, e com Dust de gelo, Wise conseguiu tremer uma perna de metal de um mecha maior do que prédios. Winter conseguiu bater de frente com Crow Bronwyn, que por sua vez é comparável, se não mais forte, do que Ruby Rose, que conseguiu derrubar esse mesmo mecha com um único ataque. Mesmo que ela tenha rodopiado no ar para pegar impulso, o que, enfim, força mais aceleração, ainda assim não deixa de ser um feito de força impressionante. Mas não apenas ela é forte, como as suas invocações também são, visto que uma Queen Lancer da Wise conseguiu perfurar Hazel, que está pelo menos no nível muito acima da Ruby, e pelo facto de que Winter tem maior maestria com invocações em comparação com Wise, dá para escalar a Winter nesse nível também. Velocidade também é um dos principais atributos dela, e como ela é rápida, meus amigos, Winter e Crow lutaram em velocidades tão altas que eles ficaram invisíveis aos olhos de Mercury Black, que era capaz de desviar de raios. Ela também é comparável a Wise, que conseguiu acertar Harriet Bree, que estava em alta velocidade, e Harriet era tão rápida que o tempo ficava lento no ponto de vista dela, e nem personagens com capacidade de desviar de raios conseguiam vê-la. E além disso, Winter é superior à Furry Bruxa, que conseguiu desviar-se de raios numa queda. Embora esses feitos não sejam exatamente de corrida, mas sim de reação e esquiva, ainda assim são feitos impressionantes. Ei, quem tá chamando de Faui bucha, seu narrador bucha? Só porque não tenho feitos decentes. Pois saiba que eu tenho poder o bastante para rasgar uma sacola de mercado com 2 copos descartáveis dentro. E ainda querem reclamar da Wise. Winter é esperta em combate pela forma de como ela aproveita bem a sua versatilidade e é apta o bastante para bater de frente com Huntsmen mais experientes como Crow e o próprio Ironhood. E com a ajuda de Penny Polandina, Winter conseguiu enfrentar Cinderfall, uma usuária de fogo com poderes de Maiden, um dos picos de poder mais altos do verso, capaz de causar um terremoto debaixo de terra, um feito de aproximadamente... Espere um pouquinho, eu já volto. Existe uma tal de Cinderfall, é tão forte que consegue causar terremotos de magnitude 6 da escala Richter, que realizando todo o cálculo, aqui mostrado pela fórmula, meus amigos, teremos 8.000 toneladas de TNT. Oh, é que disse, não são palavras minhas, são dela.
Se tiver algum erro aqui nesses resultados, já sabem, académicos, justificações. Piadas de lado. Eu recomendo bastante o vídeo dele, vale cada segundo. Apesar dela não ter muitos feitos de resistência, ela pode ser comparável a John Ark, que sobreviveu a um ataque do mecha anteriormente mencionado. E escala para Yang Xiaolong, que recebeu um soco de um mecha de combate de Torchwick que destruiu um pilar de concreto. E levando em conta que o Winter conseguiu sobreviver a uma luta direta com Cinder, é provável que a resistência dela seja maior ainda. Entretanto, mesmo que ela tenha conseguido enfrentar Cinder, ela claramente estava na maior desvantagem devido à diferença absurda de poder, e ela só conseguiu manter-se no combate por um bom tempo mais pelo seu estilo de combate e ajuda da Penny do que por força própria. Além do mais, a aura, por ser a manifestação da alma, se a aura do Winter for destruída, ela fica incapaz de lutar sem conseguir usar o seu semblance, além de que ela demora um certo tempo para usar alguns dos seus glifos, o que pode ser um problema para ela no combate. De qualquer forma, Winter ainda tem muitas qualidades de combate e só o facto dela ter coragem em enfrentar alguém tão absurdamente mais forte já mostra como ela não é fraca. Ela geralmente pensa mais nos outros acima dela mesma e o seu objetivo como Huntress é proteger os seus entes queridos mais próximos como a sua irmã e os que precisam ser salvos, nem que isso custasse ir contra o seu próprio general Ironhood, que havia sido corrompido pelo seu próprio semblance, que apesar de ter boas intenções, foi forçado a tomar decisões drásticas e até questionáveis. Apesar da sua traição contra Ironhood por um bem maior, ela ainda teve a confiança de Penny, a qual via Winter como a pessoa mais apropriada e confiável para ser a sua sucessora e obter os poderes de Maiden do Inverno no lugar dela. Um poder tão forte que foi preciso 8 pessoas para rivalizarem com a sua força e forte o suficiente para erguer o Coliseu Amity em pleno ar. E com esse poder, Winter conseguiu rivalizar com Cinder em uma luta equilibrada, mesmo que por pouco tempo. Winter ainda é jovem e tem muito a aprender no campo de batalha, e agora que ela carrega uma responsabilidade enorme nas costas como Maiden, ela usará esse poder para proteger as pessoas de qualquer ameaça que surgir pela frente. Não é por pouco que ela foi escolhida para ser a comandante do exército de Atlas. Antes de começarmos, eu só queria destacar que a interação da Winter com o Crow é até parecida com a do Roy com a Olivia, só que ao contrário. Será que eu vi inspiração aí no meio? Não sei. Bom, era só isso mesmo, vamos continuar. Bom, esta aqui tem uns pontos bem interessantes a serem explorados, mas vamos começar pelo básico. Em termos de força física, Winter leva uma vantagem enorme aqui. Para efeitos de comparação, Roy é inferior ao Preguiça, que conseguiu destruir 5 pilares de concreto, o que seria um feito na casa das 15 toneladas mais ou menos. Mas Winter escala para personagens capazes de realizar feitos no nível de derrubar um mecha maior do que prédios ou de erguer o Coliseu Amity, que facilmente são feitos na escala de milhares de toneladas. Então não tem muito o que discutir aqui. Roy, por outro lado, é muito bom em manter um combate à distância e mesmo de perto ele ainda consegue defender-se bem com fogo. E apesar da Winter já ter enfrentado uma usuária do fogo antes, verdade seja dita, o combate foi muito mais corporal e o controle do fogo da Cinder nem chega perto do nível de domínio do fogo que Roy demonstrou ao longo do Full Metal, o que faz de Roy um usuário de fogo muito melhor em comparação. Considerando que Roy conseguiu queimar vários zombies espalhados aos montes com um único ataque, pensar que ele poderia destruir os pequenos Nevermorts da Winter não seria fora de questão. Ainda mais quando Roy já demonstrou que consegue destruir de gelo. Ele provavelmente conseguiria destruir os Beowulfs de gelo dessa mesma forma ou com um dragão de fogo, considerando que Wise fez a mesma coisa com o Dust de fogo. Então não seria impossível Roy manter o combate à distância por tempo considerável na luta. Contudo, entretanto, porém, todavia, Winter poderia usar essas mesmas invocações dela como distração para ter tempo suficiente para atacar de outras formas com os glifos, como os de gravidade, a qual Roy não teria como defender-se com a sua alquimia, ou com os pequenos pedaços de gelo, a qual Roy provavelmente não conseguiria evitar muitos deles tempo suficiente. Além disso, por mais que os ataques de Roy sejam quase instantâneos, Winter teria como defender-se de alguns deles, a começar que a aura poderia protegê-la das chamas do Roy, tendo em vista que um usuário de aura resistiu a um jato de lava e ainda assim continua de pé, e por mais que o Winter tenha sentido dano de um ataque de fogo da Cinder,
a Aura ainda conseguiu protegê-la, e sim, Roy pode criar explosões comparável a de edifícios, mas considerando que ela aguenta ataques diretos de alguém muito mais forte, não seria exagero pensar que Winter poderia resistir aos ataques de Roy por muito tempo. Roy poderia até tentar sobrecarregar a aura da Winter ao estalar os dedos consecutivamente, mas ainda assim seria difícil de acontecer até a aura esgotar-se por completo, ainda mais por causa da diferença de velocidade. Ambos escalam para personagens que reagem e desviam de raios, mas a diferença é que Winter era tão rápida que ficou invisível no ponto de vista de Mercury, e isso ainda no volume 3 antes dos poderes de Maiden, e Roy nunca demonstrou nada parecido antes, o que prova que Winter ficaria invisível no ponto de vista dele também, independentemente se estivermos a falar de velocidade de corrida ou de reação e esquiva no geral. Se Roy tentasse atacar diretamente os olhos da Winter, é provável que ele pudesse vencer, visto que a Aura nunca demonstrou resistência a esse tipo de habilidade antes, e não tem como provar que a Aura protegeria, visto que é um ataque de dentro para fora em algo tão sensível como os olhos. Contudo, é preciso considerar o contexto a qual Roy utilizou essa habilidade no primeiro lugar, que foi quando ele estava cego de raiva e só queria matar o inveja a todo o custo, por vingança. Considerar que Roy faria isso em uma luta casual seria ir contra a caracterização principal do personagem de Roy, da mesma forma que seria errado dizer que Winter poderia remover as luvas de Roy apenas por ser mais rápida. E para terminar com chave de ouro, a resistência de Roy nunca mostrou-se muito alta, e caso ele realmente escalasse ao ponto de um ter que acabar com o outro de uma vez, nada impediria Winter de chegar perto e nocautear Roy tal como fez com Ironheart, ou até feri-lo no abdômen, e para essa parte não ficar rasa, veio explicado melhor. Alex Armstrong conseguiu parar uma mão de pedra feita por alquimia, porém os estudantes de Beacon já tinham capacidade de fazer algo em uma escala maior tranquilamente, e uma invocação da Wise conseguiu ferir Hazel, alguém mais forte ainda. E considerando que o Winter também é mestre com invocações e é até mais forte do que as mesmas na forma Maiden, Winter conseguiria derrubá-lo com um ataque só, principalmente pelo facto de que o Winter é muito melhor do que Roy no mano a mano. E tendo em vista que ele não conseguiu atacar a tempo quando foi pego por Bradley a curta distância, é provável que o mesmo aconteceria contra Winter também. No geral, o que quero dizer é que Winter poderia ferir Roy gravemente ou apenas derrubá-lo com um ataque sem ferir necessariamente. E pela vantagem de velocidade e com os glifos, invocações e com a defesa da aura, ela conseguiria chegar perto e acabar com a luta de uma vez. Apesar de tudo, Roy mostrou-se um oponente à altura, podendo counterar algumas das habilidades da sua adversária. Contudo, o poder, velocidade e principalmente a aura da Winter foram os fatores determinantes para que ela saísse por cima nesta luta. Eu acho que podemos dizer que nem o alquimista das chamas conseguiu aguentar o poder absurdo da chinela gelada da atual Maiden do Inverno. A vencedora é Winter Schnee.